Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Então, quais que são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Compreender noções básicas, os princípios e os valores que norteiam o yoga, identificar sensações corporais provocadas pela sua prática, visando a ampliação da sua consciência corporal. Então, lembrando que o yoga é mais uma modalidade das ginásticas de conscientização corporal. Ele traz inúmeros benefícios físicos e mentais para os seus praticantes e é através dessa nossa aula de hoje que nós pretendemos identificar várias das suas modalidades e esses benefícios para os seus praticantes. Então, é a yoga ou o yoga? Como será que eu falo? Eu uso esse artigo feminino, é o masculino? O que nós temos que entender? Que é uma palavra que deriva lá do sânscrito. E no caso do sânscrito é o yoga. Quando nós falamos, então, essa palavra é masculina, tá? Pela sua origem, pelos países, pela sua escrita original, o yoga. Sempre lembrar disso na hora de realizar a pronúncia. Sou tão distraído. A prática do yoga pode melhorar a minha capacidade de concentração? O que vocês acham? Vocês acreditam que a prática recorrente, a prática frequente dessa modalidade pode auxiliar na sua capacidade de concentração? Provavelmente sim, pessoal, é uma prática que ela ajuda também ali na melhora da concentração, da atenção. Ela também traz diversos benefícios físicos, mas ela está sim associada a toda essa melhora na parte mental, na parte espiritual e cognitiva dos seus praticantes, tá? Yoga é uma palavra que deriva de yud, que no sânscrito significa união. Então, quando eu penso nessa tradução literal, essa tradução do sânscrito, yoga significa união, tá? Ele é ensinado nas 4 escrituras sagradas, chamadas de Vedas, que são a origem das correntes do hinduísmo. De acordo com os Vedas, o yoga não é somente um exercício. Nós vamos ver nos próximos slides, então, que ele vai muito além de ser apenas um exercício, ele tem todo um caráter filosófico, espiritual, e é daí também essa questão da união, porque eu estou unindo, eu estou integrando a minha parte física com a minha parte mental, com a minha parte espiritual, e eu não estou fazendo esse trabalho do corpo fragmentado, do corpo dissociado, eu busco um bem-estar completo, um bem-estar geral do meu corpo através da prática do yoga, tá? Será que ele é uma forma de meditação? Por que alguns conseguem considerar a prática do yoga como uma forma de meditação? Porque ele engloba um conjunto de filosofias, teorias e práticas meditativas. Então, nós temos diversas modalidades de yoga, nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E por ele englobar diversas práticas meditativas, em alguns momentos sim, ele também é considerado uma forma de meditação. Ele potencializa o condicionamento físico, melhorando a postura, a força e a flexibilidade. Todos esses elementos trabalham em conjunto para que encontremos um equilíbrio entre o nosso mundo interno e externo. Então, todos esses exercícios físicos, o yoga é uma prática que ela requer muito do nosso corpo físico também, ela vai auxiliar muito, principalmente nas posturas, para nós nos mantermos mais eretos, ajuda na correção de desvios posturais e ela vai fazer toda essa integração do nosso corpo físico e mental. O yoga tem escritos que datam de mais de 5.000 anos que para aproveitar o exercício de forma completa é preciso contemplar uma série de fatores, como a respiração, a meditação, a oração e o equilíbrio energético. Então, se vocês visualizarem por esse slide, mais de 5.000 anos, uma prática muito antiga. E já quando ele começou a ser praticado, nós temos essas questões relacionadas ao equilíbrio energético, às práticas meditativas, muitas vezes associadas a práticas religiosas através de orações e a questão do controle da respiração. Muito importante também sabermos pausar a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca, de uma forma calma, de uma forma relaxada, auxiliando na manutenção de todas essas posturas da prática do yoga.
Cada uma das vertentes descritas, então Raja, Bhakti, Karma, Dhyana, trabalha um aspecto do ser. Então nós temos várias vertentes do yoga e cada uma delas busca um trabalho, um aspecto diferente de vocês, busca melhorar alguma coisa diferente na parte física ou na parte mental de vocês. O ideal é que exista um pouquinho de cada na rotina do praticante. Então, o ideal não é eu fragmentar, eu escolher somente uma, somente o Karma ou somente o Raja, escolher uma vertente e praticar só uma. Não, o ideal é que a gente consiga fazer essa mistura e colocar pelo menos um pouquinho de cada uma dessas vertentes na prática diária do yoga. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Escritos com mais de 5.000 anos ensinam que para aproveitar o exercício de forma completa é preciso contemplar uma série de fatores. Quais são eles? Vocês lembram quais que são esses fatores, pessoal? Nós acabamos de falar sobre eles. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos a conferir essa resposta.
Oi pessoal, voltamos. Vocês conseguiram lembrar então quais que são os fatores que é preciso contemplar para a prática completa do yoga? Tiveram muita dificuldade? Vamos conferir essa resposta então? Uma sugestão de resposta para vocês podem ter anotado de uma forma diferente, mas o importante é que vocês contemplem todas essas questões na resposta de vocês. Então, a respiração, como eu falei, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, concentrar nessa respiração diafragmática, tá? Ela vai auxiliar muito na manutenção da postura de vocês. Meditação e oração, conseguir concentrar, esvaziar a mente, ter essas práticas meditativas, mais reflexivas. E em alguns momentos, se ela estiver associada com as práticas religiosas, também a questão da oração, toda essa busca pelo teu eu interior, por essa parte mais sagrada, mais religiosa. E a questão do equilíbrio energético, para você se reorganizar, se reequilibrar e ter boas energias através dessa prática. Nós temos diferentes modalidades de yoga. Dentre todas as modalidades, o Hatha Yoga é o que trabalha com posturas e exercícios de respiração. Então, essas respirações que nós conversamos agora há pouco, né? Um dos principais que trabalha todas essas posturas e exercícios voltados para a respiração é o Hatha Yoga. Mas, depois de mais de 5 milênios, algumas adaptações aconteceram. E é por isso que hoje existem diversas variações das práticas de yoga. Então, são essas variações que nós vamos ver a partir de agora. Temos o Hatha clássico, então, ele é composto por exercícios corporais respiratórios, práticas de meditação e relaxamento e tenta manter as tradições das posturas clássicas. Então, é o que se associa ali, é o que está mais próximo do yoga tradicional, das posturas respiratórias e meditativas clássicas, por mais que tenham tido diversas mudanças ao longo dos anos, esse é o que mais se aproxima com o yoga quando ele foi criado, tá? Ele é relativamente leve e trabalha muito bem o fortalecimento corporal e a flexibilidade. Aí nós temos o Iyengar Yoga, tá? Ele prioriza a precisão, então ele trabalha muito com esses exercícios precisos. Como nós conseguimos observar pelas imagens, ele faz uso de acessórios, como blocos, cordas e cintos, e é uma ótima opção para a melhora da postura, flexibilidade e coordenação motora. Mas ele não chega a ser um método tão fluido como os outros métodos, pois tudo precisa ser feito com bastante rigor. Então, enquanto os outros métodos são mais fluidos, mais leves, o Iyengar Yoga já é um método que ele é mais pausado, mais concentrado, por conta dessa questão da precisão dos exercícios. Aí nós temos o Ashtanga Yoga. O praticante começa de uma forma bem simples e vai evoluindo conforme o seu desempenho. Entretanto, os exercícios são bem puxados e exigentes. Ele é uma ótima opção para quem deseja suar a camisa e trabalhar a precisão dos movimentos, pois você somente avança no jogo caso você já esteja craque na fase atual. Então você vai avançando a dificuldade dos exercícios conforme você vai adquirindo experiência e conforme você vai se acostumando com aqueles exercícios. Quando você consegue realizar um exercício bem completo, com a dificuldade certa, o exercício muito bem realizado, então você avança para exercícios um pouquinho mais difíceis dessa modalidade. Nós temos o Power Yoga, é o Hatha Yoga clássico como base, mais os exercícios mais rápidos e exigentes. O Hatha não requer pressa alguma, sua prática exige de respirações profundas e lentas em cada uma das posturas. Já o Power quer que você una os benefícios do yoga com os da musculação e aeróbico, por exemplo. Então esse Power Yoga é uma modalidade um pouquinho mais atual e ele já está associado a um gasto energético maior, a uma perda de calorias, mas sempre tentando manter algumas posturas respiratórias daquele yoga mais clássico. Nós temos daí o Kundalini Yoga, ele não trabalha com nada voltado a exercícios físicos, tá? Quando nós pensamos nessa modalidade, ela está totalmente voltada a experiências sensoriais e visa despertar uma energia.
que, de acordo com os praticantes, está adormecida em nosso sistema nervoso central. Ela consiste em práticas de respiração, mantras, lembrando que mantras são aquelas repetições sonoras, né? Mudras, que são as posturas com as mãos, como nós podemos ver pela imagem, movimentos de contração e até algumas massagens. Então, nesse momento, nós não trabalhamos essencialmente com a prática de exercício físico, estamos trabalhando mais com as experiências sensoriais e com o equilíbrio energético. Raja Yoga é muito eficaz, pois tem foco em trabalhar o domínio mental com base em meditações conduzidas pelo professor. Então, no Raja, nós trabalhamos muito a questão dessa meditação conduzida, onde vocês vão ter diversas orientações de um professor sobre o que fazer em determinado momento do exercício. Não é fácil e é complementar às práticas que priorizam as posturas. É uma ótima opção para quem tem problemas relacionados à ansiedade, nervosismo e falta de sono, justamente alguns desses outros benefícios associados às práticas do yoga. Vamos praticar um pouquinho então, gente? Organize um espaço. Se puder, utilize algo como um colchonete e músicas calmas para encher o ambiente de tranquilidade. E agora se posicione como as pessoas da imagem aqui. Fechem os olhos, respirem profundamente e tentem permanecer assim por 2 minutos. Após isso, pensem quais foram as sensações que vocês perceberam durante a atividade. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês tentarem se concentrar, realizar essa atividade e daqui a pouco nós voltamos para conversar sobre essa experiência de vocês.
Pessoal, voltamos. O que vocês acharam da atividade? Gostaram? Conseguiram se concentrar? Foi muito difícil realizar esses exercícios meditativos? Quando vocês terminaram, vocês sentiram uma leveza, um bem-estar, uma sensação de relaxamento? Anotem todas essas sensações no caderno de vocês e na próxima aula via Meet ou quem sabe em um momento presencial, vocês podem socializar essas sensações com os colegas e com os professores. O que nós estudamos na aula de hoje, então? O que nós conversamos sobre o yoga? O yoga, além de aprimorar a consciência corporal, proporciona inúmeros benefícios ao organismo, tanto para a parte mental como para as posturas físicas, melhora da flexibilidade, melhora da autoestima, da autopercepção corporal. Ele estimula o desenvolvimento de atitudes positivas, como senso de responsabilidade, respeito, autoestima, autoconfiança, paciência, disciplina e altruísmo. Esses são só alguns dos benefícios da prática do yoga, mas lembramos que nós temos um bem-estar físico geral através dessa prática. Eu deixo aqui para vocês alguns vídeos, alguns exemplos de posturas e modalidades relacionadas ao yoga, se alguém tiver um pouquinho de curiosidade, quiser se inteirar um pouquinho mais. Também as nossas referências para quem quiser pesquisar, quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto. E é isso, nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.